Bons negócios. Preenchendo a tabela de anotações com obrigações fiscais. Como você sabe, o projeto Vamos Jogar e Aprender propõe o ensino através de jogos pedagógicos. Um desses é o Bons Negócios, um jogo de cartas que exercita as habilidades de investimento e empreendedorismo, além de conceitos de educação financeira, educação fiscal, educação ambiental e outros temas. Você provavelmente já conhece o jogo, mas precisamos lembrar alguns pontos importantes para os objetivos deste vídeo. As partidas se dividem em 3 fases. Fase 1, compra de produtos, realizadas através de lances. Fase 2, venda de produtos, também realizadas através de lances. Fase 3, obrigações e desafios inerentes a qualquer negócio empresarial. Um dos componentes do jogo é a tabela de anotações, que permite verificarmos a importância de mantermos o controle sobre todas as nossas operações financeiras. O modelo de tabela que será tratado neste vídeo é utilizado em conjunto com a roleta das obrigações, incluída no jogo a partir de abril de 2024. Você pode ter acesso e fazer o download desse material acessando o endereço apresentado na tela. Iniciando pela parte da frente da tabela. Cada coluna da tabela se refere a um produto adquirido pelo jogador, assim, todas as informações referentes a ele, como o nome, o preço de compra, o preço de venda e o resultado da operação, deverão ser anotados na mesma coluna. Para facilitar ainda mais o seu entendimento, vamos simular o preenchimento da tabela de anotações, baseados em uma partida com 4 jogadores, devendo acontecer então 6 disputas de compra e 6 disputas de venda de produtos. Na fase 1, compra de produtos, os nomes dos produtos adquiridos pelo jogador serão anotados na primeira linha da tabela. E as quantias pagas nas compras dos produtos serão anotadas na terceira linha da tabela. Imaginemos que na compra 1, o jogador tem adquirido o produto bola, tendo pago 5 Américas. Como já dissemos, ele deverá anotar na tabela o nome do produto e o quanto pagou por esse. Quando compramos alguma coisa, acontece uma diminuição em nosso saldo disponível, que chamamos de débito. Assim fica nossa sugestão para que essas movimentações sejam anotadas utilizando caneta na cor vermelha. Esse procedimento será repetido após a realização de cada compra. Compra 2, produto meias, por 3 Américas. Compra 3, produto tablet, por 10 Américas. Compra 4, produto patinete, por 22 Américas. Compra 5, produto boneca, por 8 Américas. Compra 6, produto skate, por 11 Américas. Uma vez terminada a fase 1, de compras de produtos, devemos somar as quantias pagas por esses. O resultado dessa conta deverá ser anotado na tabela como total de compras. Finalizada a fase 1, de compras, vamos para a fase 2, de vendas. As quantias recebidas nas vendas dos produtos serão anotadas na segunda linha da tabela. Imaginemos que a primeira venda do jogador tenha sido a do produto tablet, por 30 Américas. Neste ponto, precisamos fazer um alerta muito importante. Note que, apesar de ser a primeira venda, o produto tablet está na 4ª coluna da tabela. Isso é muito comum, pois é muito difícil que as vendas de itens aconteçam na mesma sequência que as compras. Assim, é importante que o jogador preste muita atenção e anote os preços de venda nas colunas corretas de cada produto vendido. Quando recebemos por uma venda, acontece um aumento em nosso saldo disponível, o que chamamos de crédito. Sendo assim, nossa sugestão é que essas anotações sejam realizadas na cor azul. Uma vez que o jogador já tem os preços de compra e de venda do produto, ele já pode verificar o resultado da operação, identificando se a mesma foi positiva ou negativa para o seu negócio. Esse resultado será a diferença entre o preço de venda menos o preço de compra, e deverá ser anotado na 4ª linha da tabela, na coluna do produto. Seguindo a mesma lógica comentada anteriormente, sugerimos que resultados positivos sejam anotados em azul e resultados negativos em vermelho. Esse procedimento deverá ser repetido pelo jogador, ao final de cada venda realizada. Venda 2, produto meias, por 5 Américas. Venda 3, produto skate, por 65 Américas. Venda 4, produto bola, por 10 Américas.
Venda 5, produto boneca, por 75 Américas. Venda 6, produto patinete, por 20 Américas. E aqui, mais uma observação importantíssima. Notem que a diferença entre as operações de venda e de compra do item patinete resultou em valor negativo. É importante que vocês saibam que isso pode acontecer, e portanto, para jogar bons negócios, o ideal é que os jogadores já tenham entendimento sobre o conjunto dos números inteiros. Uma vez terminada a fase 2, de vendas de produtos, podemos somar as quantias recebidas pelos produtos. O resultado dessa conta deverá ser anotado na tabela como o total de vendas. Uma vez terminada a fase 2, passamos para a fase 3, na qual utilizaremos a roleta de obrigações, as cartas desafio, e as anotações passarão a ser realizadas no verso da tabela. Inicialmente, vamos copiar os totais de vendas e de compras para o verso da tabela. Uma vez que todos tenham anotado esses totais, no verso da tabela, cada jogador irá rodar uma vez a roleta das obrigações. Se o resultado na roleta for, jogue novamente, obviamente o jogador deverá rodar novamente. Se o resultado na roda for, isenção fiscal, o jogador não terá gasto neste momento, e precisará apenas calcular a receita e o resultado, antes de passar para as cartas desafio. Se o resultado na roda for, contribuições previdenciárias, o jogador anotará o gasto na linha própria na tabela. Depois disso deverá calcular a receita e o resultado, antes de passar para as cartas desafio. Se o resultado na roda for taxa de funcionamento, o jogador anotará o gasto na linha própria na tabela. Feito isso, deverá calcular a receita e o resultado, antes de passar para as cartas desafio. Se o resultado na roda for imposto sobre vendas, o jogador irá calcular o imposto sobre o seu total de vendas, e anotará na linha própria na tabela. Feito isso, deverá calcular a receita e o resultado, antes de passar para as cartas desafio. Se o resultado na roleta for imposto sobre lucro, o procedimento será um pouco diferente dos anteriores, visto que primeiro será preciso calcular o lucro para depois calcular esse imposto. De qualquer forma, o jogador deverá calcular a receita e o resultado, antes de passar para as cartas desafio. Uma vez passada a rodada de obrigações, passamos para a rodada dos desafios. Imaginemos que a carta desafio tirada pelo jogador seja a que remete a uma diminuição de 40 Américas no seu resultado. A primeira coisa que o jogador deverá fazer será anotar o que está na carta, na linha da tabela destinada para isso. Na situação em que o jogador tenha tirado isenção fiscal na roleta das obrigações, bastará somar ou subtrair ao resultado as movimentações anotadas. O procedimento será parecido na situação em que o jogador tenha tirado contribuições previdenciárias na roleta das obrigações. Da mesma forma para a situação em que o jogador tenha tirado taxas de funcionamento. E também para a situação em que o jogador tenha tirado imposto sobre vendas. Já para a situação em que o jogador tenha tirado imposto sobre lucro, o procedimento será um pouco diferente. Primeiro calculamos o lucro ou o prejuízo. Caso o resultado seja de lucro, o jogador precisa calcular o imposto conforme a orientação da roleta das obrigações. E aí sim, finalmente o total. Para todas as situações, o último passo será somar o total identificado com as 60 Américas iniciais, o que resultará no total final. Ao final, após todos realizarem os cálculos com atenção, quem tiver o maior total final será o vencedor da partida. E assim finalizamos o preenchimento completo e devido de toda a tabela de anotações do jogo Bons Negócios. Quantas possibilidades pedagógicas, não é? De nossa parte, terminamos aqui, com nosso convite de sempre. Vamos jogar e aprender. Até a próxima!